noite. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite, professora. Todos bem? Boa noite. Todo mundo bem aí? Sim. 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 Boa noite. Sim. Dá um tempinho. Só para professor, saber, chega. você tá em qual parte do AVA? Na verdade, hoje a gente terminou ventilação mecânica que eu já postei na 15ª. Hoje a gente vai fazer manejo do Covid na UTI. Manejo do Covid na UTI? É, não está postada, a gente vai fazer hoje. Eu postei alguns artigos referentes. O seu é seminário, né? Não, meu bem. Tópicos especiais em enfermagem. Tô toda confusa aqui. Tá, então é esse aqui. A aula passada foi PIC, é isso, né? Não, a aula passada foi sobre ventilação mecânica. Meu Deus do céu. Que lugar que eu tô aqui, então? Oi? Eu tô procurando aqui, tô perdida. Eu gravei a aula e coloquei no portal. Quem tá falando comigo Eu agora? nunca acho. É a Mi. Milane? Nunca acho. Isso. Eu nunca acho seus vídeos. Vai por tópico. É mais fácil de você encontrar. Então, mas você tá no encontro 11? Não, o último eu deixei no 15 para vocês. Agora, o que está acontecendo? Eu já deixei tudo. É porque que acontece? A aula eu gravo e é posterior, né? Eu gravo e depois eu coloco. Então não tem como você ter acesso à aula, porque primeiro eu vou gravar e depois é que ela vai estar lá, entende? Não, Pro, eu entendi, mas lembra que você falou que tinha postado uns outros vídeos antes? Uhum. Ah, da aula E eu passada. não tinha visto, porque eu já tinha feito. Não isso, no começo. Porque eu já tinha feito AVA e não tinha ainda link. E aí depois você colocou e eu não entrei para olhar também, não achei, entendeu? Tá. Não, mas dos outros estão todos Mas lá. das aulas eu tô participando certinho, então por isso que eu não vou olhar depois, porque eu já participei da aula, entendeu? Tá, entendi. Mas se não abrir a aula da professora, daí não dá a nota toda lá do AVA que abriu o link. Depois que faz a aula, ainda tem que abrir a aula? Não, por exemplo, para você estudar, você precisa acessar o AVA. Porque aqui você, por exemplo, é uma estratégia que se eu fosse acadêmica, tá? Então, por exemplo, você está aqui assistindo aula comigo. Eu sugiro que você acompanhe com um caderno. Porque eu coloco o slide para passar para vocês, mas tem um monte de coisa que não está no slide. Eu vou falando e eu vou anotando também. Eu faço anotações nos slides de vocês. Então, eu sugiro que vocês façam essas anotações no caderno, porque é baseada nessas anotações que eu vou fazer a prova de vocês. Entendi, mas precisa acessar depois a aula que você já deu no AVA ou só os tópicos? Não, acesse os tópicos até para você saber o que tem lá. Ah, tá. Obrigada. De nada, Mi. Vou esperar o pessoal entrar. Gente, hoje vai ter atividade, tá?
E eu já vou pedindo aí desculpa logo de começo, porque eu tô bem gripada. Tô com um leve desconforto respiratório. E aí fica um pouco difícil a transmissão de uma forma exitosa da aula, tá? Mas eu juro que eu tenho. Então, hoje eu tô falando com um microfone de youtuber aqui, para ver se fica melhor do meu filhote. Pro, Carol. Oi, Carol. Pro, eu acabei de chegar, você vai passar a atividade, você falou, né? Dá tempo de eu tomar banho rápido. Vai, Carol, vai tirar esses micróbios, micro-organismos e bichos do corpo até que eu comece a... Vai rápido, hein? Tchau. Vai lavar cabelo, não. Não, tá, obrigada, tchau. Lava amanhã, tchau. Bom, gente, eu tenho um monte de coisa para passar para vocês hoje. Mas eu vou começar com uma parte prática da aula, falando sobre PIP, para que vocês entendam o que é essa fração. Desculpa o barulho, vocês vão entender o que é isso na hora que eu abrir a tela. Esperar o pessoal todo entrar. Quando vocês me veem... Quando vocês me veem, a tela é grande ou a tela é pequena? Na minha tela parece grande. Grande. Porque hoje a aula vai ser bem expositiva. Bom, na aula passada eu falei um pouco para vocês sobre ventilação mecânica e eu falei sobre vários termos bem técnicos. E aí eu estava pensando sobre como falar sobre algumas coisas para vocês de uma forma mais fácil, tá? E aí, falando sobre o PIP, que é a pressão positiva no final da expiração, eu tive essa ideia aí de falar com balõezinhos para vocês. Acho que vai ser mais fácil de vocês entenderem. Então, imagine que esse daqui sejam os nossos alvéolos pulmonares. Na pessoa sadia, aqui dentro, o ar que tem aqui dentro é a pressão expiratória, tá? Que vai ser exercida no final da expiração. Então, imagina que quando vocês inspiram, gente, vamos lá, eu continuar gostando de vocês e vocês gostando de mim, alguns sim, outros não, vocês precisam ficar num ambiente minimamente não ruidoso. Eu sei que às vezes não é possível, mas se não é possível, por favor, coloque o seu microfone no mudo. Grata, senão eu fico surda. E aí o que acontece? Quando você inspira, quando você expira, no final da expiração sobra essa pressão positiva aí, tá? Para que os alvéolos não colabem, tá? E aí o que acontece? Lá na síndrome da doença respiratória aguda e em outros tipos de doenças que a gente vai falar hoje também, principalmente com relação à pneumonia que a gente está falando também da Covid, que a gente vai falar do manejo do paciente na UTI, a gente tem grande problema com relação à PIP, tá? E aí, qual que é a diferença? O alvéolo do paciente fica com essa PIP reduzida, tá? A pressão aqui dentro fica muito diferenciada. Então, eu preciso ajustar os parâmetros do ventilador para que a força exercida no alvéolo pulmonar faça
um recrutamento dele, tá? Então, imagina que esse alvéolo aqui faça parte dessa rede capilar. Só que imagina isso daqui em milhares, em milhões. Isso daqui é só uma proporção pequenininha que eu tô dando para vocês, tá? Imagine muitos que nós temos. Imagine muitos desses daqui sem essa pressão aqui sendo exercida, ok? Então, eu preciso fazer o recrutamento daqui. Então, isso que é fazer uma pressão adequada com relação ao PIP. Tá vendo como é importante reconhecer todos os parâmetros, né, ventilatórios? Então, assim, frequência respiratória, eu sei que vocês entenderam, né? A fração de FiO2, eu sei que vocês entenderam, porque está relacionado lá com relação à saturação, mas a PIP eu acho um pouco mais complicada, porque tem a ver com essa questão de pressão positiva, nananã. Aí eu achei um pouco mais fácil de explicar, trazendo esses balõezinhos, tá? A pressão que fica exercida dentro do alvéolo é isso que a gente precisa recrutar. Quando esse alvéolo está sofrendo aí algum tipo de acometimento que impeça ele de ter o seu tamanho normal, como desse aqui, tá? Ele vai ficar diminuído, vai ficar colabado, vai sofrer aí com relação a doenças, como ficou nesse exemplo aqui. Ok? Compreendido didaticamente? Ok. Oi, Pro. Boa noite. Oi, boa noite. É a Daniela Marciano. Oi, Dani. Pronto. O nome é PIP ou é o PIC? PIP. PEEP. Pressão positiva ao final da expiração. É que é uma sigla em inglês, mas é PIP. Tá. Obrigada. Bom, vamos lá. Vou parar de compartilhar a minha câmera e vou entrar com a minha tela aqui, tá? Vocês veem minha tela? Não. Eu não tô Não. vendo, não. Professora. Não? O que eu fiz de errado aqui? Peraí. Oh, caçoca. Agora sim. Agora sim. Bom, gente, vamos lá. Ai, meu Deus. Bom, o tema hoje, então, é o manejo da COVID na UTI. Então, já que nós já falamos aí sobre da parte ilustrativa sobre o que é a PIP, né? Então, até para eu usar esse tempinho para tirar vocês de dentro do lobby, vou passar agora, então, para esse manejo propriamente dito. E aí, antes que a gente fale do paciente crítico propriamente dito, dos parâmetros, de algumas coisas que eu tenho certeza que vocês estão curiosos para saber sobre as estratégias novas de cuidados com o paciente nessa situação, a gente vai trazer um pouquinho dos termos científicos, tá? Mesmo porque eu tenho certeza que vocês receberam um zilhão de informações, assim também como eu também recebi, só que vale ressaltar que nós precisamos nos informar das fontes seguras e fidedignas para compartilhar elas, ok? Então, o dado mais atual, bom, deixa eu primeiro orientar com vocês, né, da sigla, né, por que COVID? Queria salientar para vocês que cada pedaço dessa palavra aqui tem um significado, tá? Então, o co de COVID vem de corona, tá? Ele é o 7º da linha
dos coronas. Antes nós já tivemos o SARS-CoV, tá? Que ele foi lá, partiu do morcego lá em 2002, lá na Ásia, né? Então eu vou tentar escrever aqui para vocês, para vocês acompanhar comigo a aula direitinho. Já vou pedindo desculpa novamente, porque vocês sabem que a minha letra não fica muito bonita escrevendo assim pelo cursor do meu computador. Ah, outra coisa, cada vez que vocês tentam entrar na aula, que vocês não entram no horário, ele descarta as minhas anotações, tá? Então, algumas vezes eu vou demorar um pouquinho para liberar vocês do lobby, porque senão ele apaga tudo que eu escrevi, tá? Então, voltando. Cada palavra disso daqui, quando a gente faz uma dissecção da palavra aqui, ele significa alguma coisa. O co do COVID, ele significa corona, né? Porque ele é espiculado, né? Ele tem essas espículas aqui, ele é o 7º da linha. Gente, eu acho que eu vou colocar essa aula para começar em outro horário, porque senão eu não dou conta de começar. E assim, todo mundo está ciente que a aula começa às 19h10? Sim. Sim. Então, Professora, é que a maioria trabalha até 7, né? Até chegar ou até entrar. Acaba Entendo. Bom, então vamos lá. Professora, eu estou dirigindo, mas estou online. Tá bom, Vã. Cuidado, hein, por favor. Lembrando que a aula é gravada, depois vocês podem assistir, tá bom? Para o pessoal, com relação à atividade, vocês podem mandar por e-mail até 24 horas depois. Bom, dissecando a palavra aqui, então a gente tem... Boa noite, professor. Dá licença um pouquinho. Eu Oi, cheguei Márcia. agora que estava com problema para entrar, eu não ouvi o que você falou antes. Então, tá gravado, Marcinha. Depois você pode pegar aí. O primeiro eu fiz uma demonstração com relação à PIP. O que é a PIP? Eu fiz uma demonstração com bexiga. Tá gravado aí. Depois eu posto no AVA, tá bom? Tá bom, obrigada. Nada, sempre a aula é gravada. Então, se a gente fizer a dissecção da palavra aqui, ela vem trazer várias informações para a gente, tá? O co aqui, ele vem dizer para a gente que ele é da linha dos coronas, né? Então, eu tenho o SARS-CoV, que partiu lá do morcego em 2002, que foi uma linha grande de acometimento lá na Ásia, né? Depois nós tivemos outra linha de Covid também, que foi o MERS, né? Lá partindo do Oriente Médio, né? Que veio do dromedário, desculpa. Ele foi muito mais agressivo, para vocês terem ideia, com relação à mortalidade do que está sendo o corona atualmente, o Covid-19, tá? Acontece que ele teve menos repercussão de atingimento da população do que a gente está tendo agora, tá? Mas exponencialmente ele matou mais, né? Só que ele atingiu menos a população, ok? E ele tá lá na 7ª linha, né? O vi aqui da linha, estratificando a palavra, ele diz pra gente que ele é um vírus, tá? E o I, aqui, desculpa, era só o V que significava o I é de infecto disease, tá? Que é um segmento de que ele é infeccioso e é uma doença, tá? E aí, só para estratificar, para que vocês conheçam e saibam da onde que ele vem. O reservatório dele, ainda a gente tem um ponto de interrogação, né? Apesar de várias fontes já dizerem que se confirma de ser um morcego, mas ainda a gente não tem essa certeza ainda propriamente dita, tá? Apesar que o morcego, ele é um reservatório de inúmeros vivos, né? Ele é o único mamífero não terrestre, né? E aí a gente tem também ele tido como um dos únicos mamíferos que ele é só menos distribuído no planeta do que os humanos, né?
A gente tem, vocês já sabem que a epidemia dessa doença, né, o epicentro dela foi lá em Wuhan, né, na província de Hubei, onde a gente tinha cerca de 11 milhões de pessoas, e atualmente, né, eu peguei esse dado hoje de manhã na OMS, está atualizado com a data de ontem, tá? De 4 de maio, nós temos a confirmação de 105.022 casos e 7.288 mortes só no Brasil, tá? Com o fechamento que a gente teve com relação à Covid. Então, é a maior infestação pandêmica de transmissão comunitária que a gente tem na atualidade, né? Então, tá mais do que na hora do que a gente fazer alguma coisa e saber algo além disso, né? Eu sei que alguns de vocês sabem mais do que números dessa doença, sabem nomes dessas doenças, né? De colegas que foram infestados positivamente, né? Que foram testados positivamente e defendem a bandeira aí de que a gente precisa se... deixa eu colocar... Obrigada. Que a gente precisa tomar medidas protetivas cada vez mais fortes com relação a isso. Em 11 de março foi declarado pandemia dessa doença, né? E aí a gente teve o primeiro caso no ano passado, não sei se vocês lembram, mas foi em dezembro do ano passado que nós tivemos o primeiro caso lá em Wuhan, na província de Hubei, ok? E aí, só em março, em 11 de março, que foi declarado pandemia, quando a gente tinha já 80% de casos leves, né? E 5% só de casos muito graves, tá? Bom, vamos falar um pouquinho desse vírus, como é que ele é, né? No microscópio A, que vocês estão vendo desse lado do vídeo aqui, vocês conseguem ver ele como parte corona e como ele se junta nas células epiteliais humanas, tá? Porque com relação à diferença dele ser uma célula tipo RNA, né? Lembrando lá dos primeiros anos de vocês na faculdade, qual que é a grande diferença, né? A gente aprende que é muito pior ser acometido por bactéria do que por vírus, então por que esse vírus está se tornando cada vez mais agressivo? A diferença é que quando a gente tem um vírus do tipo RNA, desse jeito que vocês estão vendo aqui na tela, deixa eu pegar meu ponteiro aqui, senão eu não consigo trabalhar. Dessa forma como vocês estão vendo aqui, para que ele consiga sobreviver, né, ele precisa de um outro componente. Qual que é o outro componente que ele precisa? De um reservatório humano. Então, ele acaba se ligando a um outro componente da nossa célula para se ativar, né, para formar a outra parte da cadeia. Por isso que é tão difícil encontrar, né, uma cura relativa, né, relativamente boa para o Covid, porque não tem como você matar ele sozinho. Para você matar ele sozinho, você mata parte da nossa célula também, né? Diferentemente da bactéria, que ela tem uma linha DNA, ela é inteira. Quando você mata ela por inteiro. O RNA não, ele se liga a outra fita nossa, do nosso corpo. Então, quando você mata a parte dele, você também mata a parte do seu próprio organismo, tá? Bom, a gente trouxe aqui para vocês um fato epidemiológico com relação às comorbidades, tá? Qualquer tipo de comorbidade já tem uma forte relação aí para sofrer com relação ao Covid. Mas o que tem mais índice com relação a afecções é a diabetes. E vocês sabem por quê? Alguém sabe me dizer por quê? O diabetes está no mais alto nível de comorbidade com relação ao Covid? Por causa da glicose? Por causa da metabólica.
É por causa da glicose, sim. Mas o que eu vou explicar para vocês o que exatamente a gente tem de relação, né? Caneta, volta aqui. Podia ter outra cor essa caneta. Bom, o que acontece, gente? Na obesidade, as células, elas não dão conta de absorver toda a gordura, tá? As células, os adipócitos, que são as células de gordura, elas têm um limite para a expansão, tá? Quando esse tecido adiposo se expande muito, né, no caso da obesidade, o que acontece? Quando ele começa a expandir muito após esse limite, ele começa a sofrer uma inflamação, tá? Esse tecido começa a ser inflamado, todo o adipócito começa a inflamar no caso da obesidade. E o que acontece no diabético tipo 2, eu tenho uma prevalência com relação à obesidade, tá? E aí o que acontece? Os macrófagos, que fazem parte lá do sistema imunológico, né, eles vêm até o tecido para eliminar os ácidos graxos presentes aí no tecido, porque ele é tóxico, né? Isso que acabou sendo extravasado, e os ácidos graxos também presentes aí no tecido, como componente a mais, eles são tóxicos, tá? E aí, nesse processo de fagocitose feito aí pelos macrófagos, né, eles acabam ativando, ocasionando um processo de inflamação tecidual. E nesse processo de inflamação tecidual, ele acaba se estendendo por toda a circulação sistêmica, tá? Então, por isso que eu tenho uma maior probabilidade de desenvolvimento da linha de acometimento de pacientes diabéticos para a COVID-19 do que todas as outras doenças, tá? Então, os hipertensos, doenças cardiovasculares têm 15%, mas o diabético, ele tem uma maior prevalência por ter essa capacidade de processo inflamatório, né, sendo aí acometido muito mais rápido do que todas as outras doenças, ok? Deixa eu liberar um pessoal aqui. Tudo bem, povo? Não entendi. Pro, você repete, por favor? Só a questão do diabetes. Tem alguma forma mais simples, assim, mais simples de falar, assim, para a gente entender de uma forma mais... Isso que eu também não entendi tão bem assim, também não. Tá, deixa eu parar de mostrar a tela e mostrar o meu rosto. Olha só. Imagina que esse daqui é um adipócito. O adipócito é a célula gordurosa, tá? E aí, ela tem um limite... Vou colocar vocês no mudo, só para não atrapalhar o restante da sala, tá bom? Boa noite. Ela tem um limite de expansão, tá? Então, quando a gente não faz atividade física, tem uma vida sedentária, né? Ela tem um limite para se expandir. Esse é o limite da célula adiposa crescer, tá? E aí, quando eu tenho uma vida sedentária, faço acúmulo de ácidos graxos no organismo, né? O que acontece? Essa célula, o adipócito, ela começa a se expandir cada vez mais. Quando ela se expande muito, ela faz um processo inflamatório em volta dela, tá? Vamos supor que esse processo inflamatório virou isso aqui. O que vai acontecer? As células de defesa do nosso organismo, que são os macrófagos. Lembra dos macrófagos? Os macrófagos vêm fazer um processo de fagocitose. Os macrófagos do nosso organismo, eles comem tudo que são considerados como rejeitos, tá? Tudo que eles encontram. Se você fizer um risco na sua mão, os macrófagos vão comer aquilo ali, porque eles acham que aquilo ali não é alguma coisa saudável para você. Então, eles vão lá e comem tudo, ok? Então, os macrófagos vêm comer tudo que está ali em volta. Esse processo, tá?
dos macrófagos virem e fazerem esse processo de fagocitose, vai liberar um processo de inflamação tecidual. E esse processo de inflamação tecidual vai ser liberado para toda a corrente sanguínea, ok? Então, ele é degenerativo. Isso daqui é uma célula, um adipócito. Imagina em todo o seu corpo. E aí, eu estou falando de um processo corpóreo inteiro. Deu para entender agora? Aí eu faço uma Deu para inflamação. entender, sim. Sim. Eu Obrigada. faço uma. Imagina, eu faço uma inflamação generalizada, tá? Então, porque eu tenho aquele tecido, imagina assim, é um tecido gorduroso, ele faz um processo inflamatório mais difícil de se cicatrizar. Então, o paciente portador de diabetes mellitus, ele tem uma facilidade com relação a processos inflamatórios, justamente por essa questão de fagocitose dos macrófagos liberarem esse fator tecidual de inflamação ao longo prazo, ok? Ok, obrigada. Imagina. Vão parar de me ver agora e vão ver a tela. Bom, com relação aí aos aspectos clínicos dessa doença, né? Professora, está me ouvindo? Tô ouvindo. Então, o risco maior é para diabéticos que são obesos ou o risco é o mesmo para ambos? Na verdade, o risco maior é para diabéticos, ok? Só que por que é para diabéticos e não só para diabéticos que são obesos? Lembra que... Vou para uma tela mais branca. Olha só. O que acontece no diabetes? Essa daqui é a sua célula. Essa daqui é a glicose. A glicose é o quadrado, tá? Vou colocar um G aqui para que vocês não esqueçam. Para que a glicose entre dentro da célula e forneça a energia que a gente conhece por ATP, adeninotrifosfase, eu preciso de um carreador aqui. Eu preciso de algo que se ligue nela, tá? Porque eu tenho receptores para que essa glicose entre dentro dessa célula. Ela não entra sozinho. Eu só tenho um único órgão que recebe a glicose sozinha, sem receptor algum, que é o cérebro. Graças a Deus. Sem receptor, a glicose não entra. Então, a insulina, vou colocar aqui a letra I, a insulina se liga na célula e aí a glicose entra. Qual é o problema com o diabético? Tanto tipo 1 quanto tipo 2. Ele tem problemas deficitários com relação à excreção deste hormônio e aí eu não tenho a carreação dessa glicose aqui para dentro, tá? E aí eu vou ter acúmulo de ácidos graxos no tecido. Se eu tenho acúmulos de ácidos graxos no tecido, vai acontecer a mesma coisa. O macrófago vai lá comer o ácido graxo e vai liberar o mesmo processo inflamatório, tá? Então, o mesmo vai acontecer se ele for obeso, o mesmo vai acontecer se ele for um diabético, principalmente aquele que não tem controle da doença, ok? Ok, entendi, obrigada. Imagina. Bom, peraí que alguém tá preso. Alguém tá preso. Alguém tá no lobby. Fez o barulhinho e eu não liberei. Vamos lá. Voltando. Bom, o que a gente pode dizer com os aspectos clínicos até agora que a OMS já cometido. Hã? Oi? Você sumiu, professora, para mim, sumi? agora que eu voltei. Agora eu estou aqui, você me ouve? Eu te ouço, mas você tinha sumido, desconectado, voltou. Não, I'm here, eu estou aqui. Bom, o que a OMS diz para mim
de aspectos clínicos. Que o período de... é B dessa aula, sou diabética. É o quê, minha filha? Você tá me fazendo medo, eu sou diabética, já tô no pé da cova. Minha irmã, você se cuida. Se cuida. Já falei que o nosso corpo é um templo. Para de passar meu slide. Ô, Pro, desculpa, como desconectou, eu parei onde você escreveu ATP. Se for atrasar muito, você deixa para lá, mas se você puder explicar, eu agradeço. Eu volto sem problema nenhum. Aliás, se vocês quiserem, eu tenho um vídeo bem didático para mostrar como é que a glicose faz esse carreamento. Vocês querem que eu mostre? Ah, eu acho legal. Mas precisa ter um pessoal que precisa querer em geral, senão eu não posso mostrar só para um. Eu quero também, Pro. Tudo bem? Sim, pode passar. Sim, pode mandar, Pro. Pode passar. Eu gosto assim, quando vocês estão interessados na aula. Então, peraí. Deixa eu achar meu arquivo. Peraí, deixa eu parar de compartilhar, porque senão eu posso mostrar coisas estranhas. Peraí. Onde que está essa aula? Já sei, em distúrbios metabólicos. É uma das aulas que eu mais gosto de dar. Tcharanana. Compartilhar a tela de novo. É interessante vocês terem interesse sobre isso, porque o enfermeiro completo, ele vai além daquilo que tange as responsabilidades dele, sabe? Porque às vezes o paciente fala assim, mas por que o diabetes é uma implicação de risco? E o enfermeiro não sabe por quê. Bom, aqui fala um pouco sobre a história do diabetes, blá, 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 blá. Aqui, volta. Diabetes gestacional, distúrbio diabetes 1, diabetes tipo 2. Olha só o que acontece. Bom, vocês acabaram de comer uma lasanha. Agora eu não vou liberar do lobby, não, senão ele vai parar o vídeo, tá? Ele é metabolizado, ele é um carboidrato, ele vai ser metabolizado, vai se transformar em açúcar, né, em glicose, e vai ser absorvido lá na parte intestinal. E aí, o que acontece com as células de vocês? Para que essa glicose seja absorvida lá no pâncreas, exatamente na ilhota de Langerhans, eu tenho as células betas, como vocês estão vendo aí. E a glicose fica passeando livremente na corrente sanguínea. Nas células betas, elas liberam a insulina, como vocês estão vendo, tá? E ela fica solta aí na corrente sanguínea. Eu só consigo absorver no tecido, dentro da célula, senão não gero nenhum tipo de energia. Somente se esse meu receptor de insulina receber a insulina. Se não gerar, se essa insulina não receber, ela não se abre para receber a glicose. Olha ela se abrindo aqui, ó. Abriu, a glicose entra. Bem diferente da bolinha que eu fiz, né? Tá vendo, ó? O receptor recebeu a insulina, a glicose entra dentro da célula. E aí, eu faço... Aqui ele vai ficar falando das causas do diabetes, tá? Mas aí eu quero pular para uma coisa mais interessante para vocês. Olha só. Aqui são receptores anormais de insulina que o organismo pode ter. E aí, o que acontece no organismo da gente quando eu tenho, por exemplo, o diabetes tipo 2? Diabetes tipo 2 é aquele tipo de diabetes que você não faz um estilo de vida saudável, né? Come de forma desregrada, e aí o seu pâncreas não tem vida ad eterno, tá? Ele não vai liberar a insulina para sempre, ok? As células betas lá na ilhota de Langerhans não vai ficar secretando para sempre, e aí uma hora ele para de liberar. E aí, o que o seu organismo faz? Porque ele é muito sábio. Você não tem liberação suficiente de insulina, mas você precisa de energia, ok? E aí, agora eu vou ir passando, você gera hiperglicemia no seu organismo, você fica com muito açúcar, só que mesmo assim você está precisando de energia para se locomover. Então, o que o seu organismo faz? Bom, eu preciso funcionar. Ele vai lá e ele quebra, tá? Algumas moléculas do seu organismo, né? Chamadas
Peraí, que agora ele vai falar antes de mim, senão eu vou dar um... Não vou fazer uma parte não muito legal. Ele vai quebrar algumas células. Eu gosto quando ele fala, eu gosto quando ele mostra. Ele quebra algumas células de gordura aqui e algumas células de proteína. Só que quando ele fala, ai, que legal, Pro, então eu vou ter diabetes para ele quebrar minha gordura, né? E eu ficar bem magrinho. Não, isso não é legal, porque uma vez que ele quebra as células de gordura e quebra as células de proteína, ele libera cetona no seu corpo, tá? E se você libera cetona no seu corpo, você vai começar a desenvolver o que é chamado de cetocetose. Hoje não tá rolando. Cetocetose. Parece no hálito, né, Pro? Cetocetose diabética. Não tá rolando, eu falei errado de novo. Ó, você libera corpos cetônicos no organismo e você vai desenvolver não consigo falar. O diabo da doença? Cetocetose diabética. Não falo. Tá enrolado hoje. Cetoacidose diabética, né, Pro? Obrigada! Fala de novo para eu conseguir falar. Cetoacidose diabética. Cetoacidose diabética. Obrigada. Vocês já fizeram avaliação com relação a distúrbios metabólicos e é isso que acontece previamente, tá? O organismo começa a quebrar as gorduras de forma indevida porque você não faz a excreção desse hormônio de forma fisiologicamente correta. Compreenderam? Ok. E aí, no diabetes, Sim. né, qual que é a diferença? O seu organismo começa a destruir as células betas, tá? Porque é uma doença autoimune. Eu não vou passar o filminho também, porque senão a gente vai acabar com a aula aqui. O seu organismo começa a destruir as células beta, tá? Ele começa a fazer uma destruição lá, porque é uma doença autoimune, e aí eu não produzo a insulina, por isso que ela é uma doença autoimune, e aí começa a se degenerar de quando é criancinha, tá? É a diferença do estressamento do pâncreas. Ai, parei de compartilhar a tela. Tudo bem? Tudo bem, Pro? Sim, Pro. Sim, Pro. Gostei do interesse de vocês hoje, me deixou feliz. Bom, vamos lá. E aí, o que diz a COVID, né? O que a OMS colheu até agora? Que o período de incubação dessa doença varia de 5 dias e 5,2 dias, mais ou menos, né? De pacientes que são infecciosos, né? Então, eu tenho esse período de sintomas entre dessa variação de tempo, tá? E aí, nessa prevalência, né, de sintomas associados, 98% desses pacientes desenvolveram febre, 76% tosse seca, fadiga e mialgia em 44%, né? E a produção de escarro só estava acentuada em 28% deles, né? Poucos tiveram presença de cefaleia, hemoptise e diarreia, né? O sintoma subsequente dessa doença vai ser a dispneia, então fica como sintoma secundário a essa doença. E aí você fala assim, ué, mas o problema não é a questão de ter o agravamento com relação à falta de ar? Aí vocês vão descobrir logo após eu liberar a Suelen Dias, que está presa no lobby. Bom, como que a gente descobre, né? Qual é a investigação clínica que a gente faz a respeito do COVID, né? A gente pode fazer através do sangue, né? Então, quando a gente colhe o hemograma lá do paciente, tem a parte branca dos leucócitos, e aí pode ser evidenciado que esse paciente tem uma leucopenia, apenas 25% dos casos. O que é uma leucopenia? Baixa dos leucócitos, tá? Se é uma alta de leucócitos, o enfermeiro tem que saber falar em termos técnicos, tá? Alta de leucócitos, leucocitose. Baixa de leucócitos, leucopenia.
pode ser que ele apresente um desvio relacionado à linfopenia, e aí ele tenha também um AST elevado em 37%. Mas a maior tipo de evidência que a gente tem com relação à investigação clínica está diretamente ligada à imagem radiológica desse paciente, tá? Ele vai apresentar... pessoal, por favor, coloca o microfone no mudo, a não ser que você for perguntar alguma coisa, porque senão toda hora eu tenho que sair da sala e colocar vocês no mudo. Por gentileza. AST, o que é essa sigla, por favor? Eu vou ficar devendo para você o que realmente significa essa sigla. É que eu já falo AST direto, mas eu não sei exatamente o que significa. Ok, tá ok. Mas eu te falo até no final da aula. Até no final da aula não, senão eu vou ficar pesquisando no Google, mas depois eu olho para você. E aí eu faço, a maior comparação é realmente ligada a imagens radiológicas, ok? Principalmente em consolidados... Professora, a AST é uma enzima encontrada em concentração muito alta no músculo cardíaco, no fígado, músculos esqueléticos em menor concentração nos rins e pâncreas. Eu conheço essa voz. É a Lide. Eu ia falar Leide, é a Lide. Obrigada, Lide. Nada. Obrigada, Lide. Está lindamente respondido. E na radiologia, principalmente com relação a anormalidades da tomografia, tá? Eu tenho pacientes com consolidação em lóbulos, tá? Na parte lobular e segmentar, né? Tipicamente bilateral, então ele acomete, né, essa doença, ou a virulência dela não é de um lado só, é em relação bilateral, tá? As complicações dessa doença está 100% relacionada à pneumonia e apenas um percentual relacionada aí à síndrome de doença respiratória aguda, ok? E as outras vão estar relacionadas a infecções de pacientes internadas, a infecções secundárias, tudo bem? Espera só um minutinho, porque agora eu vou começar um vídeo e aí vai atrapalhar se o pessoal ficar preso no óbvio. Professora, uma pergunta. Tem relatos também de paciente que perde o olfato e paladar. Você tem algum conhecimento? Nos casos não graves de evolução dessa doença, sim, está relacionado. Você fala aqui na consolidação do que os pacientes sentem, né? Sim. Está relacionado também a perda do olfato e do paladar. Mas é um percentual bem baixo também, viu? Mas não sabe nem por que o vírus faz isso, né? Para te explicar a etiologia por que ele faz isso, não. É porque essa doença é muito nova para a gente falar do que e como e por quê, né? Os ensaios dessa doença são todos muito novos. Né? Seria muito até antiético sair explicando várias coisas. O que a gente tem são estudos anteriores do SARS-CoV-1, né, e do MERS, né, que são muito parecidos. Então, seria muito precipitado falar coisas baseadas no que a gente tem até agora, porque os primeiros surgiram em dezembro, está muito cedo ainda para falar sobre essas relações. Sim, obrigada. Imagino. Bom, vamos lá. Por que a pneumonia, então, está diretamente relacionada com o agravo, né, com a complicação dessa doença, né? Vocês estão vendo diretamente... Vocês estão vendo o vídeo? Sim, Pro. Sim. Bom, o que acontece? Na pneumonia, a gente vai ter uma coleção, né, de muco nos pulmões, né?
Acontece que, em alguns casos, né, vocês estão vendo aí os brônquios, os bronquíolos, né? E, normalmente, quando a respiração alveolar, isso a gente já falou em algumas outras aulas, aí vocês estão vendo os capilares, e aí vocês já sabem que os capilares fazem a troca por difusão facilitada, né? E aí a gente tem as vias aéreas e os alvéolos fazendo isso de forma flexível, né? Quando a gente inspira, então, esses sacos de ares fazem com que esse processo de difusão facilitada e hematose faça a troca de forma facilitada, né? As vias aéreas, elas acabam capturando, né, os micro-organismos através da parte ciliada que nós temos nos brônquios, ok? E aí, alguns dos micro-organismos, como vocês estão vendo, os vírus da influenza, pneumococos, né, os vírus de fungos ou os parasitários que vocês estão vendo, eles acabam causando processos inflamatórios, né, e ocasionam o que a gente chama de muco. Olha aí os cílios que vocês estão vendo, né? E aí ocorre a falha respiratória por complicações mais graves. A falha mais grave que a gente vai ter é a sepse, ok? Como resultado disso, os alvéolos acabam se enchendo de fluido, né? Como vocês estão vendo aí, que é o que vai acontecer, né? O que acontece secundariamente é que o nosso corpo tenta absorver, tá vendo? Essas micropartículas aí, né? Fazendo com que o nosso organismo responda de uma forma positiva a essa infecção. Mas no caso do COVID, né, esses alvéolos ficam tão cheios e tão intensos com relação a esse processo inflamatório que fica difícil fazer um controle dessa doença propriamente dita. Aqui ele está demonstrando uma pneumonia lobar, que ele acomete apenas um lobo, e aqui uma broncopneumonia, tá? Só para fazer essa separação. Aqui eu não vou deixar ele passando não, porque ele vai falar um pouquinho sobre o que é o abscesso, mas isso a gente já passou. Deixa eu tirar o pessoal que está no lobby. Ô, Pro. Oi. A Lucélia, do 10º semestre, ela pediu para avisar que ela acabou de sair do plantão e daqui a pouquinho ela entra, tá bom? Tudo bem. Bom, e aí o que acontece, né? Qual que é a nossa pegada aqui com relação a fazer as orientações e saber a importância da oxigenoterapia, né? A gente até então estava falando sobre a ventilação mecânica, sobre os fatores de oferta de ventilação no modo invasivo, né? Acontece que vocês precisam saber também que, no caso da hipoxemia, né? Lembra que eu falei que a baixa da concentração de oxigênio no sangue arterial, eu tenho uma condição com maior risco de vida, né? E aí a oxigenoterapia, ela acaba salvando aí, garantindo maior qualidade na terapêutica, né? E aí, diferente do que muita gente pensa com relação a essa terapêutica aplicada na COVID, eu não preciso esperar o paciente cair numa saturação lá de 90%, 92% para já aplicar uma oferta de O2 para ele, tá? Lembra do que eu falei na aula passada com relação ao novo protocolo? O paciente já pode ser suplementado com O2, quando ele já apresenta taxas de 94%, tá? Eu já posso fazer essa suplementação para ele, tá bom? Esse recurso já pode estar disponível, então, para salvar vidas aí, principalmente com pacientes que já têm essa síndrome instalada com relação à angústia respiratória, e ele tem um custo-benefício muito melhor também, tá?
Esse paciente, como eu acabei de falar para vocês, se o paciente tem uma gravidade respiratória, eu vou pensar numa via aérea invasiva para ele, principalmente recrutando os alvéolos pulmonares e avaliando também o Glasgow desse paciente, tá? E aí eu vou levar em consideração também as questões de sepse desse paciente, né? Então, eu vou avaliar se ele tem uma chance de fazer uma hipoxemia. E aí, como que eu vou avaliar isso? Fazendo uma leitura com relação à gasometria arterial desse paciente. Tudo bem? Pessoinha? Sim, prof. Tá bom. Ok. Sim. Bom, e aí falando... Deixa eu ver uma coisa. Não, antes da gente falar sobre a posição prona. E aí falando um pouquinho sobre a necessidade do suporte ventilatório invasivo ainda nos pacientes com Covid-19, por que a gente faz essa intervenção, né, da via aérea definitiva? Eu preciso buscar uma melhor oxigenação para proteger os alvéolos de uma lesão pulmonar, tá? Para que, de alguma forma, esse ventilador pulmonar garanta uma estratégia adequada para que esse paciente tenha uma forma protetora, né, dos alvéolos, ok? E aí, o que acontece? Independente se eu escolha... Lembra que vocês viram na aula passada que a gente tem a estratégia de escolher ventilação a pressão ou a ventilação a volume? Independente do que eu escolha para esse paciente, eu tenho que garantir o peso predito do paciente que precisa ser levado em consideração, tá? Então, para ter uma estratégia protetora boa mesmo, eu levo em consideração de calcular mais ou menos de 4 a 6 ml. Cadê meu ponteiro? 4 ainda é baixo, tá? Mas pelo menos 6 ml, quilo predito, independente se esse paciente, eu vou escolher a ventilação, a pressão, 6 ml. Ai, como é que apaga isso aqui agora? Não sei apagar. 6 ml, quilo predito, tá? Independente se eu sei quanto o paciente pesa ou não, para fazer a ciclagem desse paciente, seja ela por pressão, ventilação a pressão, ou VPC, ou ventilação a volume, ok? E aí, o que eu vou garantir, então, é que essa frequência respiratória inicial tem que ser titulada aí mais ou menos de 16 a 20 por minuto, ok? E essa FiO2 inicial, eu até cheguei a falar para vocês na aula passada, que eu não posso dar já 100% de FiO2 para o paciente. Lembra que eu falei que a gente adora atacar FiO2 em 100% no paciente? Só que esse paciente vai estar precisando muito de oxigênio. Eu vou rabiscar aqui em cima mesmo, tá? No início, ele vai ter um desconforto respiratório muito grande. Então, inicialmente, a gente vai jogar FiO2 lá em cima e depois vai melhorando essa capacidade aí de parâmetro até que essa FiO2 se adeque para manter uma saturação de oxigênio em pelo menos 88%, tá bom? E aí, eu faço um ajuste de ventilação mecânica para que essa PaO2 fique mais ou menos em 150 milímetros de mercúrio. E aí você vai ter esses parâmetros sendo avaliados de acordo com a gasometria arterial desse paciente, tá? E aí, quais são as outras estratégias protetoras? Porque a ventilação mecânica é uma estratégia protetora desse paciente, tá? Ele vai entrar em sofrimento respiratório e você precisa desenvolver um recrutamento melhor com relação a essa hipoxemia que esse paciente vai desenvolver, porque ele vai permanecer nesse estado inflamatório, né, de pneumonia bilateral que esse paciente vai ter.
tá? Porque ele vai ter um infiltrado intersticial aí dos alvéolos que precisa ser melhorado. E uma das estratégias que a gente desenvolve é a posição prona. Deixa eu liberar o pessoal aqui. E aí, olha só. O que a posição prona faz pelo paciente? Bom, imagina só. Isso daqui é um boneco do meu filho. Ele tem a articulação dos braços, então achei legal para vocês entenderem. Imagina que o pulmão desse paciente que está com Covid esteja todo inflamado, tá? E aí, os alvéolos não têm a complacência suficiente para fazer a PIP se restaurar, para fazer com que eu tenha a movimentação necessária de alvéolo que ele precisa para se estabelecer, né, a ventilação adequada. Está todo inflamado porque o interstício dele, o processo, a troca gasosa não é feita adequadamente porque está cheio, né, de líquido inflamatório lá dentro, tá ok? Não está ocorrendo troca gasosa porque está cheio de líquido inflamado lá dentro. Quando esse paciente está deitado nessa posição normal, que a gente sabe que é a posição supina, né, assim, normal, o peso gravitacional, né, que é o que mantém a gente preso à terra, faz com que esse peso pulmonar traga mais processo inflamatório para o pulmão, tá? Então, o que eu vou fazer? E essa estratégia de posição prona, ela não é nova, tá? Ela tem ela surgiu lá na década de 70 e foi desenvolvida lá por um anestesista, ok? Então, não é porque agora surgiu o coronavírus, né, o novo coronavírus, o Covid-19, que ela foi estipulada. Não, desde a década de 70. Então, primeiro, eu preciso de uma equipe multi para fazer isso, na verdade, uma equipe bem preparada, tá, para fazer isso, não dá para fazer com 2 pessoas, tá? Eu preciso de uma equipe bem preparada e treinada para fazer uma posição prona desse paciente, para que esse posicionamento garanta, né, que essa ventilação pulmonar diminua o complexo alveolar, essa compressão que fez aqui, tá? E aí esse paciente vai ficar com o braço invertido, assim, ó, tipo nadador, tá vendo? Nas imagens. Oi? Eu só tô vendo o áudio. Agora vi. Obrigada. Nada. Ele vai A imagem tá péssima, mas eu estou usando a imaginação. Quando não dá para ver a imagem, deve estar relativamente ligada à sua internet. Pode ser. É possível, é possível. Tá. Então, eu preciso, na verdade, fazer com que o paciente da posição supina vire na posição prona, ok? E aí, por quanto tempo eu posso deixar ele nessa posição assim? 16 horas, tá? Ele pode ficar assim. E aí, eu tenho que lembrar que existem alguns riscos, tá? Os riscos são relacionados à perda, né, desses catéteres importantes, extubação, tá? Eu posso fazer uma extubação sem querer aqui na hora que você faz a mudança desse paciente. Posso fazer uma lesão por pressão facial, já que ele vai fazer depois que eu colocar ele na tela aqui para vocês vão ver que a face fica edemaciada, porque ela fica bem sobre o rosto do paciente fica bem sobre a cama aqui, tá? Por isso que eu tenho que fazer a troca dos braços aqui, de posição nadador, tá? Então, outra lesão que esse paciente pode sofrer é com relação ao plexo braquial, tá? Então, tem que ser trocada ocasionalmente essa posição dos braços aqui, tá? Fica por 16 horas nessa posição prona e aí troca para a posição supina, fica 6 horas assim,
e aí depois volta para a posição prona de novo. E aí, como que eu vou saber se isso está sendo efetivo, né, com relação à complacência dos alvéolos pulmonares? Eu vou saber se está sendo efetivo ou não, se eu coleto uma gasometria arterial e a relação da PaO2 tá melhor ali com relação a 20% para cima, com 20 parâmetros para cima ali, tá subindo, ele está sendo efetivo, tá? Tá subindo a relação, tá melhorando a complacência pulmonar. Tudo está relacionado, então, à estrutura da relação do peso do paciente que ele faz e também da inflamação pulmonar, né? E o peso do acometimento que ele fica ali acamado da posição que a gente já está acostumada a que ele fique nos padrões ventilatórios comuns. Tudo bem, gente? Sim, pro. Tudo pronto. Tudo bem. Sim. Eu vou voltar a transmitir. A gente tem que rezar para esse paciente não ter uma parada, né, Pro? Então, agora eu vou voltar com a tela aqui. Ai, peraí que entrou. Na hora que eu coloquei a tela, entrou uma pessoinha. Bom, aí é que tá. Eu ia falar isso agora. Agora eu vou voltar para a tela para falar sobre as contraindicações, porque existem contraindicações para fazer a posição prona, tá? Uma delas o paciente parou, né? Não dá para fazer massagem cardíaca com o paciente em posição prona, tá? Então, eu tenho que voltar da forma mais rápida possível para a posição supina. Outra condição para que esse paciente não seja eletivo para a posição prona são pacientes que tenham lesões com relação à coluna vertebral, tá? Ou que tenham fratura pélvica, ou, sei lá, que tenham instabilidade hemodinâmica, né? Não pode colocar um paciente assim que esteja apresentando, por exemplo, uma alteração cardíaca, tá? Ele precisa estar estável hemodinamicamente. Mas estudos têm demonstrado que essa posição prona na COVID tem melhorado bastante o percentual de PaO2, tá? Só precisa tomar cuidado com o que eu falei, tá? Lesão de face, lesão por pressão, né? A queda, o próprio dano profissional, tá? Porque imagina ficar mudando de decúbito esse paciente toda hora, mudar esse paciente dá uma certa pressão profissional, tá? Mas essa troca gasosa aí é bem efetiva, porque esses infiltrados, né, essa inflamação ocasionada pelo acúmulo intersticial dos alvéolos fica muito melhorada em comparação com a posição supina. Tudo bem? Sim. Pro, desativa os microfones que tá dando eco de alguém aí. Já vou fazer isso. Povo meu, alguma dúvida? Não. Tá. Não, agora, perfeito. Que bom. A gente vai fazer uma atividade que vocês já conhecem, tá? A maioria de vocês já fez comigo. Sem segredo, tá? Entra lá no socrative.com. Pera só um pouquinho, peraí. Não entra ainda. Peraí que eu esqueci de ativar a sala. Não entra, senão vocês vão entrar em outra turma minha. De novo eu vou entrar, professora? Alex! Eu entrei no outro dia. Alex estava lá eu dando aula de urgência, o Alex me aparece lá. Aí eu fui olhar os nomes dos alunos, eu falei, Alex, o que você está fazendo aqui, Alex? A gente foi o grupo que mandou errado, velho. Vocês veem como eu conheço os nomes de vocês, né? Agora sim, povo meu. Já conhecem? Entra lá no socrative.com. Espera aí que eu vou compartilhar. A última aula eu não participei, eu tive trabalho.
Então, vamos lá. Abre uma aba aí da internet, coloca socrative.com, igual tá na tela aqui para vocês. Aí vai aparecer lá, Student Login ou o Teacher Login. Por favor, cliquem em Student Login. Aqui? Aí vai pedir, escreva o nome da sala. O nome da sala é Podadeira 2004. Depois vocês escrevam o seu nome, o nome completo de vocês. 2004. Nome completo, respondam as 3 perguntinhas. Ela poderia deixar a sua válida, né? Você acertou as 3. Eu só perguntar para ele. Gente, mas eu vou falar, vocês são barulhentos, hein? Misericórdia. É o Alex. Ô, professor, eu fui bem na provinha? Oi, Alex. Faz essa daí, meu filho. Isla, entrou agora, tem atividade para fazer, tá? Ô, Pro. Oi? É que a minha internet tá caindo toda hora. Toda hora eu tô entrando e saindo. É a Isla que tá falando? Isso, Pro. Não, tudo bem, não tem problema. Às vezes acontece. Tá. Prof, tem aluno do 10º pediu para a senhora aceitar, o Francisco. Eu já aceitei ele. Obrigada. Por nada. Pro, Carol. Oi, Carol. Lá no login é nome da sala, eu esqueci. Podadeira 2004. Sem I. Podadeira 2004. Olha, tem uma colega de vocês que mandou um vídeo, agora que eu tô vendo aqui. Que quando eu tô dando aula, eu não olho o celular. Ai. Sobre como vocês fazem essa troca. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui para vocês. Obrigada, Mi, por ter mandado. Eu vou falar, se eu tivesse que fazer essa mudança aqui, eu ia ter um medo. Ô, Pro, para mim aparece Socrative 2 crianças, assim, no site, é esse? Isso. E aí eu clico aonde? Entrada? Student Login. Student Login. Mas não tem isso. Student Login. Onde está isso? Você colocou Socrative, igual tá na tela, assim? É porque o meu login é diferente do de vocês, porque o meu login já é feito para fazer o quiz para vocês. Então, apareceu esse Socrative, o desenho, ou a foto de 2 crianças, né? Só que assim, eu estou procurando esse Student Login e eu não estou achando, eu não sei onde está, se tem que clicar numa outra coisa para aparecer. Tem aqui, inscreva-se grátis, contato de vendas, entrada, blog, apoio. É na entrada. 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 Entrada? Não, os colegas estão falando que é entrada.
Ah, tá. Ou login. Ah, é, login, ó. Deixa eu fazer. Agora Então, ele apareceu. Ó, Obrigada. para mim ele vai direto, ó. Login, student login. Igual tá mostrando aqui na tela. Trouxe. Coloca lá no nome da sala, Sim. por favor. Ô, Pro, vê se o meu foi Podadeira, aí. 23. Já enviei. Calma aí. Depois eu já olho de todo mundo, tá? Porque senão fica bagunçado. Professora, Oi? eu não lembro. É quando você termina de fazer as 3, ela que envia a terceira, não precisa fazer mais nada. Já foi para a senhora, né? Ah, meu bem. Ele fica girando. Isso, fica um verdinho aqui girando. Azul, verde, vermelho. Ô, Pro, é só Podadeira 2004, é Sala Podadeira. Não, o nome da sala é Podadeira 2004. Aí depois vai pedir seu nome. Conseguiu? Vaneide. Vou pôr agora meu nome. Gente, não esquece de colocar o nome completo, tá? Completo, né? Uhum, por favor. É que as pessoas me chamam de Elisa. Mas vou pôr o nome completo aqui. É, porque senão não acho vocês na chamada. Não, depois. tá certo. Gente, vou pôr vocês no mudo, tá? Porque tá muito... O eco tá muito alto. Professora, posso fazer uma pergunta que não é muito relacionada à aula enquanto o pessoal está preenchendo? Pode. A gente do 10º, nós não estamos fazendo estágio e nós nos formaríamos em junho. Até agora, a faculdade não deu nenhum posicionamento para a gente. Você sabe mais ou menos o que vai acontecer? Como é que vai ser? Ixi, meu bem, você perguntou para a única pessoa que não sabe falar nada de estágio. Quer dizer, não só a única, acho que o professor Alexandre também não sabe. Porque quem cuida de estágio é a professora Betinha e a Juliana. E a Elisângela. Então, eu fico por fora. Eu sou da livre docência, então eu não sei nada de estágio. Tá bom, obrigada. É que a faculdade não fala nada pra gente, a gente já tá ficando desesperado, porque a gente formar muito bem. Eu imagino. Mas aqui, de verdade, se eu soubesse alguma coisinha, falasse assim, olha, fiquei sabendo que... Mas de verdade, eu não sei nada. Mas tá bom, obrigada mesmo assim. Imagina. Eu tenho até uma coisa para falar. Não é referente a isso, não, mas eu queria falar sobre o trabalho com vocês. Ô, Pro, depois você dá uma olhadinha se o meu chegou, porque caiu 2 vezes. Eu já vou falar para vocês. Tem uma pessoa que logou com a letra D só. Eu não sei quem é. D de doido?
É, D de Dani. D de doido, eu falei. É, aí eu não sei quem é. Brincadeira. Ai, que dor nas costas. Oi? Tô conseguindo. Nossa, tá muito ruim. Você que tá falando agora, que tá com a câmera ligada. Desliga a sua câmera, fica pesado. Isso. Jaime, é você? Sou eu. Você não tá conseguindo entrar? Conseguindo. Tá, fica só, sabe quando você entra e fica só pensando, sabe? Fica, nada. Peraí, E eu tô pelo celular, né? Mas você não conseguiu nem entrar no socrative.com? Então, eu entrei, aí tá colocando login do aluno, né? Aí nome da sala, né? Isso, aí você colocou Podadeira 2004? Podadeira 2004. Entrar. Isso, aí vai pedir seu nome. Sala inválida também, apareceu agora. Peraí, vamos lá. Podadeira, você escreveu P-O-D-A-D-E-R-A? P-A... Não, P-O... P-O-D-A... D-E-R-A. R-A. 2004. Eu já acabei, Pro, tá? Ah, já entrei, já. Colocar o nome agora inteiro, né? Isso. Bom, obrigado, viu, Pro? Imagina. Bom, agora eu vou falando, tá, gente? Vamos lá. Alex, falta uma. Aline, entregue. Amanda, falta duas. Não, falta uma. Quer dizer, Amanda já entregou. Aqui a Amanda entrou 4 vezes. Amanda Leite, fiquei confusa. Ana Carol, entregue. Ana Crícia, entregue. Ana Lúcia, entregue. Ana Paula, entregue. Angélica, entregue. Neiane, entregue. Aurelândia, entregue. Bruna Fernanda, entregue. Bruna Martins, entregue. Kaline, entregue. Cíntia Juliana, falta uma. Claudiane, entregue. Cleide, entregue. Clésia, entregue. Letra D, que eu não sei quem é. Entregou, mas aí não vai valer, tá, gente? Só colocou um D mudo. Não sei quem é. Daniela Marciano, falta uma. Daine, falta uma. Deise, entregue. Denis, entregue. Deise Cavalcante, entregue. Edilaine, entregue. Evelyn, falta uma. Flaviana, entregue. Francisco Ricardo, entregue. Gerlândia, falta uma. Gisele Jardim, entregue. Graziele, entregue. Grace Joana, falta uma. Heloísa da Silva, faltam duas. Ingrid, entregue. Ingrid, Isaac, Isla, Estael, Ivaneide, Ivonilda, entregue. Jaime, faltam duas. Janaína Maria e Janaína de Oliveira, entregue. Joyce, falta uma. Karen Carvalho e Kate Neiva, entregue. Laudiceia, falta uma. Letícia Ribeiro, Lidiane, Lilian Parreira, entregue. Lilian, falta uma. Luana Alves, falta uma. Luana Stephanie, entregue. Lucas Teixeira, entregue. Luciene, Lucélia, Marcela, Márcia Borges, Márcia de Souza,
Maria das Graças, Maria de Jesus, Maria Elaine, Michele Castelo, Michele Castelo, entregue. Michele da Silva, falta uma. Milaine, entregue. Márcia Regina, Natália Merlin, entregue. Alguém entrou como Podadeira 2004, eu não sei quem é. Vai ficar sem nota. Poliana Rafael Giné, Rudrick, Sheila Brito, entregue. Sheilane, falta uma. Suelen, entregue. Tatiane, entregue. Vanessa Fernandes, entregue. E Yasmin não entregou nenhuma ainda. Oi? A senhora falou que... Falou Lilian Parreira entregue, né? E tem outra Lilian também aí, que falta uma? Eu não, né? Eu entreguei, deve ter outra Lilian, né? Mas... Não. Lilian, entregue. Tá bom. Tá bom, Pro. Oi. Vai passar mais alguma coisa? Calma que a gente vai corrigir. Não é, Pro, que a minha filha ela tá passando mal. Vou ter que levar ela no médico, tá? Acho que dá apêndice aqui, eu acho. Eita, menina, vai socorrer sua Aí eu tô filha. perguntando, né? Porque ela tá chorando aqui, foi espera acabar a aula, mas ela tá com dor desde manhã, ela falou. Não, menina, vai. Não tinha nem ter ficado na aula, vai socorrer sua filha. Tá bom, Pro, obrigado. Oi. Atividade de pontuação. O quê? Essa atividade tem pontuação? Tem sim. Bom, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela com vocês agora. Ó, só antes disso... Ô, Pro, eu só tô achando estranho, porque quando a gente entra, às vezes, ele trava. Aí não deixa a gente continuar. Aí quando volta, dá como se tivesse saído da tela. O meu aconteceu isso, por isso foi entregue várias vezes. Ah, é, Amanda? O meu travou 4 vezes, por isso que eu fui tentando até conseguir enviar. Entendi. Não, tudo bem. Enquanto o pessoal está terminando, a Michelle mandou para mim esse vídeo super interessante para vocês terem uma ideia de como é a posição prona, como é importante ter uma equipe bem treinada para fazer essa mudança aqui. É em bloco e tem que ser feita no mínimo com 5 componentes. Vocês estão vendo? Acabou já de... Oi? Dá pra ver? Sim, dá para ver. Começa de novo aí. Eu não vi não, professora. Dá para ver, Pro, mas não vi o vídeo, não. Não, peraí, gente, calma aí. Eu vou colocar vocês no mudo de novo. Porque o vídeo já tem um pouquinho de ruído. Ele mandou que eu não posso escutar. Vai. Bom, a colega de vocês, enquanto a gente estava fazendo o quiz, mandou um vídeo de como é executada essa técnica na prática. Alguns vídeos no YouTube estavam muito mal feitos, mas esse daqui é muito bom. E aí, para vocês terem uma ideia, é muito melhor do que o meu boneco do Max Steel, do que como é feito isso em equipe, né? Tem que ser muito bem feita, porque senão o paciente perde vários dos seus catéteres, ou pior, né? Tem uma queda aí. Então, é feita a mudança em bloco e são utilizadas algumas técnicas, principalmente com relação ao lençol. Não é difícil se é feita por uma equipe bem treinada. Olha só que bacana. Vocês estão conseguindo ver? Sim, Pro. Aqui não aparece nada, professora, pro meu. Sim. Ela tá preta. Ó, interessante. Eu vou praticar amanhã isso daí já, Pro. É interessante que vocês vejam que existe uma pessoa na cabeça, tá? Porque é ela que vai verificar o posicionamento do tubo e outros catéteres importantes, como sonda e outros, tá? Então,
esse paciente fica assistido o tempo todo. Eles fazem como se fosse Ai, como chama aquilo que a gente faz com criança na pediatria? Um charuto. Oi? Pro, você vai Sim. deixar esse vídeo também no AVA para nós? Não, vídeo no AVA, sem ser link de YouTube, ele não carrega. Pode ver que todas as minhas aulas que tem vídeo, eu converto em PDF. Ele não vai. Entendi. Esse vídeo, a colega de vocês, a Michelle, me mandou pelo WhatsApp e eu, no meio, quando vocês estavam fazendo o quiz, eu mandei pelo e-mail e anexei no meu slide, para vocês verem que legal. Então, Entendi, obrigada. Eu agradeço a ela, porque os do YouTube estavam muito ruins. Esse está muito bom. Obrigada. Já presenciei na UTI e é toda a equipe, né, que faz esse procedimento. E quem fica na cabeça, geralmente, é a físio. Que legal. Fica na parte da cabeça do paciente. É tudo para vir ajudar. Então, é importante vocês observarem o quanto a interação multi é importante, né? E o paciente, ele fica bem posicionado, porque, como eu falei, não é só na posição supina que o paciente faz lesão por pressão, né? Na posição prona, ele também faz. Principalmente na face, tem que tomar cuidado ali com o manguito rotator, né? Ele faz lesão braquial. Lindamente também. É imediato que você vê se deu resultado. Na hora que prona o paciente, os parâmetros já aumentam, e se não der resultado, já tem que desvirar no mesmo momento. Nossa, que legal. Olha lá, que bacana. Professora. Oi. No meu não consigo ver aqui, não. Tá tudo preto a tela. Alex, provavelmente está relacionado à sua internet, meu bem. Tá bom. Eu pedi para a Michelle mandar no meu WhatsApp. Será que ela consegue? É a minha da sua sala mesmo. Porque eu compartilhei a tela com a sala, tá todo mundo vendo? Ai. Qualquer coisa pede para mandar no grupo da nossa sala e você vai conseguir ver. É, porque eu não tô vendo nada. Tá tudo preto a tela aqui. Ó, agora eu vou mostrar para vocês o quiz que vocês fizeram. Pra gente Depois eu mando responder. no grupo, gente. E aí, fazendo aquela regrinha, tá? O que vale é o que vocês aprendem comigo, tá bom? Então, vamos fazer junto. Bom, o manejo do paciente... Estão vendo aí o quiz na tela? Pro. Sim. 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 Espera só um minutinho. Pro. Oi? Tem uma aluna, a Mariana Mancini, ela não está conseguindo entrar. Alguém apitou aqui agora, que estava no lobby, mas Será que sumiu. aconteceu? Agora sumiu. Não sei. Ela não está conseguindo acessar. Ela pode entrar É que ainda? nós mandou, Sibeli? Foi? Foi, amor. Vamos lá. O manejo do paciente em posição prona requer diversos cuidados da equipe com o paciente. Existe o risco de diversas complicações durante a mudança do decúbito e durante a manutenção da posição. Qual a situação apresenta uma possível complicação e uma... Saiu o tubo do ar. Alex, Ai. deixa eu terminar de ler. Qual a situação apresenta uma possível complicação e uma recomendação adequada para evitá-la? Assinale a alternativa correta. Letra A. Fraturas de membros inferiores, de talas rígidas para evitar a mobilização das articulações. Eu posso colocar tala rígida no paciente? Não. Não, por favor, não é essa. Não. B. Lesão de pele por pressão. Manter a posição por tempos curtos, alternando com a posição supina. Quem é que aguenta ficar mantendo tempo curto? Não, né? Ninguém. Edema facial. Manter a cabeceira do leito em decúbito negativo. Fazer decúbito negativo, o paciente vai fazer broncoaspiração, né? Extubação acidental, verificar e ajustar a fixação do tubo e monitorizar a pressão do cuff, tá certo? Isso. Sim. Tá certo. Vamos lá. A oxigenoterapia é a forma de tratamento baseada na suplementação de oxigênio com frações inspiratórias superiores ao ambiente.
ar ambiente, a gente respira em aproximadamente 21%. Os pacientes com Covid-19 evoluem frequentemente para a deterioração da oxigenação e necessitam de internação hospitalar. Sempre então, esse motivo, gente, pelo amor de Deus, põe o negócio de vocês no mudo, senão vocês vão ficar tudo com déficit auditivo. Como deve ser a prescrição de oxigenoterapia para este grupo de paciente e as justificativas associadas? O primeiro sistema de oxigenoterapia indicado para pacientes com 94% de saturação é o catéter nasal tipo óculos e deve ser utilizado com fluxo de aproximadamente 94%. Caso contrário, outro sistema de maior FiO2 deve ser considerado. Tá certo? Tá certo. Sim, certo, né, gente? Porque o restante das alterações, das asserções aqui, fala que o paciente tem que estar indicando 12 litros por minuto. Meu Deus do céu, vai sufocar esse paciente, vai fazer uma hiperóxia aqui. Ou paciente com uso de Venturi, a gente falou lá da aerosolização, né? Também fala do alto fluxo, né? Nenhuma dessas, né? A gente falou muito sobre a aerosolização na aula passada, então, não indicada. A 3. A ventilação mecânica em pacientes em Covid-19 tem como objetivo a proteção das unidades alveolares. Melhora na oxigenação. Espera aí, deixa eu ver se é a menina... Ah, não, é o Isaac que estava preso. Opa. Das unidades alveolares. Melhora na oxigenação e manutenção da ventilação adequada. Qual a recomendação seria mais adequada para a ventilação nesse grupo? Assinale a alternativa correta. Já vamos para a correta, tá, gente? A correta fala aqui, independente do modo ventilatório, se era volume ou pressão, que é a letra D, o volume corrente deve ser monitorizado para manter-se em aproximadamente 6 ml quilo de peso predito. Ou seja, independente de quanto o paciente pesa, eu tenho que manter esse equilíbrio aí entre 6 ml quilo peso até mais ou menos 4, tá? Respeitando essa diretriz do protocolo. Ui, tudo bem, meus bens? Sim. Ok. Olha aí, vou mostrar como vocês evoluíram. E até para vocês verem se todos responderam, dá uma olhadinha aí na tela. Lembrando, gente, que a intenção é que vocês aprendam, não é só pontuar, tá? Porque ponto vocês vão receber, mas é que vocês saiam daqui mais capacitados e se adequem à atual conjuntura do que a gente esteja passando, tá? Gostaria de agradecer a... Vale essa atividade? Oi? E quantos pontos vale essa atividade? Acabei de falar que não importa quantos pontos, ela vem me perguntar quantos pontos vale. Tá doida para me tirar do sério. Ai, pronto, desculpa. Ó, Yasmin, você não entregou a atividade, viu? Mas vale 500 pontos. Tirou, eu ia tirar print. Você vê que eu acertei. Bom, gente, é o seguinte. E eu sempre vou bater isso em tecla, tá, gente? Independente de quanto vale, para mim, o que vale é vida. É o que vocês aprendem que importa para mim, porque é o que vocês vão levar para o resto da vida, né? O ponto vocês esquecem depois, mas é o aprendizado que fica. Gostaria de agradecer aí pelas ajudas com a cetoacidose diabética, com o vídeo e com o AST. A gente aprende compartilhando. Gente, muito obrigada por hoje. Oi? Professora. Não saiam ainda, eu vou falar sobre o trabalho. Ana Lúcia, volte para... Eu mandei, tá? De gravidez, o clean. A atividade agora. Quem tá falando? A Yasmin? É a Mari, do 10º, Mariana. Ah, tá. É porque a Yasmin tá como 0% aqui. E aquele que aparece às semanas? Mariana Paula enviou, tá certinho. Obrigada. Professora? Oi? Professora,
O quê? É a Tânia. Oi, Tânia. Essa atividade está lá no AVA? Depois eu posto ela. Só que vocês têm só 24 horas para me entregar. Então, eu aceito só até amanhã, às 19h10. Então, Professora, é uma atividade do 10º? Agora. Não, aí essa eu tô te atividade de perguntando, hoje. porque aí eu já entro lá no AVA e passo lá. Ô, Pro, então quem já fez não precisa entrar lá para fazer novamente e lhe entregar, não, né? Não, tem que me mandar por e-mail quem não conseguiu entrar no Socrative, tá? Ah, tá, mas quem já fez tá ok. Sim. Então, era só responder que automaticamente já vai para você, que não viu meu nome, lá apareceu rápido. Sim. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês só fizeram o trabalho com relação... Vocês não fizeram um projeto de intervenção, né? É algodão, só não sai. Machuca só e não sai. Ivaneide, você entregou sim, tá? Lá em cima. Vocês não fizeram um projeto de intervenção, né? Acho que não, Pro. Eu acho que a gente fez, Pro, que era aquele do que ia ser na escola. Ah, só o projeto da comunidade, não é isso? Isso. Sim. Ah, então tá bom. Beleza. Não, o de vocês é diferente do tópico Zoom. Então é só isso mesmo, gente. A gente se vê na próxima aula, então, tá bom? Obrigada, Pro. Boa noite. Obrigada, Pro. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada, Pro. Tchau. Ô, Pro. Beijo. Obrigado, Pro. Rodante. Oi. Escuta, você falou alguma coisa de formes? Oi? Além dessa atividade, tem outra. Você falou alguma coisa de formes? Essa daí, você está falando, quem fez está salvo. A de hoje? Ou tem alguma coisa que você falou que tem que fazer em 24 horas? Não, é quem não conseguiu mandar hoje. Porque se não conseguiu fazer hoje na lista, lembra que eu fui falando os nomes? Porque tem gente que não conseguiu mandar. Então, se não conseguiu mandar, tem o tempo de 24 horas. Mas aí tem que me mandar por e-mail. Entendi, obrigada, viu? Meu, tá tudo certo. Não, deixa eu ver, Márcia. Você é Márcia de Souza, não é? Não, Pro, sou Márcia Regina, aquela com nome fácil. É porque eu não tô vendo o seu aqui, Márcia. Tem 3 Márcia aí, Pro. Então, mas só tem a Márcia Borges, a Márcia de Souza. Você não tá aqui, não? Tem sim. Tá aqui. Achou! Obrigada, Achei. Pro. Imagina, meu bem. Beijo, valeu. Obrigada a você. Oi, eu queria tirar uma dúvida. Eu falei, vou ficar bem para o final, que aí eu tiro minha dúvida. Sabe na prova que você falou sobre a gasometria? Eu respondi uma questão e eu até pedi para o Rudrick perguntar para você, porque o paciente ele apresentava aquilo que você falou, quando um está em acidose, o outro está em eucalose. E aí tinha uma pergunta que repetia as duas coisas, tipo assim, como se ele estivesse em acidose respiratória e acidose metabólica, e não um contrário do outro. Não era aquele que era compensado? Isso. Então, mas era porque era um distúrbio compensado. Quando você tem um distúrbio compensado, lembra que eu falei que era praticamente um pleonasmo? Você não precisava ter respondido ele de forma completa, né? Ele estava já ele já tinha sido respondido, né? Você não precisava falar, por exemplo, estava assim a questão acidose respiratória compensada. Ponto. Porque a acidose respiratória, ela só é compensada com alcalose metabólica. E aí, se você responder com outra coisa, automaticamente está errado.
Ah, então, não, porque essa questão era aquela que a gente tinha que ver a diferença do bicarbonato e o da respiração, que os dois davam alterado. Aí, qual dos dois era o que estava tendo a descompensação, porque o pH estava normal, o pH estava no limite, aí o que ia falar para mim era a alteração ou do bicarbonato ou do CO2. Aí eu fiz aquela regrinha lá, aí eu lembro que na aula você tinha falado, então assim, você vai ter que falar quem está compensando quem. Então, subentende que se um tá dando alcalose respiratória, o outro acidose metabólica, uma coisa assim, né? Só um exemplo. Isso. Aí eu coloquei essa como a certa, então essa estava errada? Olha, que eu vou ter que entrar no gabarito da prova aqui para ver. Não esquenta a cabeça com isso, não. Quando a gente voltar para a sala de aula, eu vejo com você, porque eu só quero entender certinho, porque eu acho que é uma coisa assim fundamental para eu poder interpretar quando eu estiver trabalhando. Mas não esquente a cabeça. Quando a gente voltar, aí eu vou lá e converso com você, tá bom? Ah, eu acho que porque a gente acabou não fazendo a revisão da prova, porque a revisão da prova caiu no feriado, não foi isso? Foi isso mesmo. Mas não esquenta não, Pro. Por mim tá. Mas a gente pode até fazer numa próxima aula também. Por mim não tem problema. Não, quando voltar em sala de aula a gente conversa, Pro. Fica em paz, tá bom? Tá bom, meu bem. Obrigada, um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ô, Pro, eu queria fazer uma pergunta, né, em relação à aula. Eu sou aluna do 10º e era para a gente se formar agora em junho. Só que tem uns estudos dirigidos, né, do AVA. E aí eu não sei o que aconteceu, que eu não atingi a média necessária, meu Deus, tô desesperada. E eu estava conversando com o meu tutor, não tem substitutivo e nem exame. O que eu posso fazer para ter uma segunda chance da avaliação? Porque tem um simulado geral e a avaliação. E aí, ai meu Deus, estou desesperada, não sei o que fazer. Eu conversei com a Elisângela, ela falou que entra 2 perguntas no final, mas o estudo dirigido não entra perguntas no final. E aí eu não sei nem por onde começar para ver essa questão, se eu tenho outra oportunidade de tentativa, o que fazer. O meu tutor da matéria falou que não tem, eu teria que ter atingido a nota 6. E eu não consegui. Mas é da minha disciplina, Maria de Jesus? Não, é um estudo dirigido que tem no AVA. Não é da sua matéria. É só mais uma dúvida para ver se você sabe me nortear, porque... Então, porque eu ia falar agora para vocês, eu estou viajando do que você está falando. De verdade, eu não sei te orientar, vou ficar te devendo. Ah, tá. Não, é melhor você... Até eu posso te dar um direcionamento errado, é melhor você falar com a Elisângela mesmo. Ah, então tá bom. Meu Deus, depois no segundo tempo, os 45 minutos vem e me acontece uma dessa, meu Deus. Mas melhor falar com ela. Tá bom, obrigada, Pro. Imagina. Boa noite. Boa noite, fica com Deus. Gente, se ninguém mais tiver dúvida, eu vou parar a gravação e vou encerrar a aula, tá bem?